Então, uma ótima tarde para todos, e vou pedir, então, para vocês desativarem o som, fecharem as câmeras e abrirem só a hora que forem falar, tá bom? E agradeço muito a presença de todos aqui, agradeço quem nos vê depois também em casa, e nós vamos começar já, sem mais delongas aqui, compartilhando a tela, para a gente poder iniciar o nosso estudo. Aqui, isso aqui. Só um minutinho. Aqui. Bom, na verdade, hoje nós vamos iniciar um tema novo, mas ficou faltando só um slide da semana passada, que ainda há aquelas relações, né, como que o espírito, o que ele, assim, se ele gosta de ser lembrado, né, assim, como que ele se vê da espiritualidade em relação aos que ficaram aqui, né? Será que os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outras e experimentam algum prazer nisso, né? Pelo que nós conversamos a semana passada, a gente falou bastante disso, né? Assim, que os espíritos iluminados, os espíritos mais desenvolvidos, né, mais evoluídos, eles não ligam para coisas terrestres, né? Claro que todos gostam que lembrem deles, que façam preces, que dirijam bons pensamentos, é tão gostoso a gente ser lembrado, né? Mas, assim, essas coisas materiais, acho que eles não dão tanta importância assim, né? Então, ele fala que, olha, muitos espíritos até comparecem a tais solenidades quando podem, porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens, né? Então, assim, não precisa ter uma coisa material, né? Se a gente lembra com amor de alguém, olha, essa pessoa foi tão importante, né? Eu vou dar o nome de uma rua, o nome para um centro, um nome para uma instituição, né? É claro que essa pessoa vai ficar feliz com aquilo, mas não é pelo fato de ser do centro ter o nome dela, né, da instituição ter o nome dela, ela vai ficar feliz porque foi lembrada e frequentemente assim ela acaba trabalhando para aquela casa, para aquela instituição, né? Então, isso é uma coisa interessante, assim, quando a gente vai homenagear alguém com um nome, né, lembrando dessa pessoa, né? E aí, assim, olha, como que os espíritos se comportam diante de se tornarem patronos de lugares? Olha que interessante, né? O que que você acha, José Roberto, que né, nós estamos mudando o nome da Casa do Idoso, né? A Casa do Idoso vai se chamar, a partir de agora, já se chama, aliás, Lar Francisco Vicentini, né? Nós demos esse nome em homenagem ao avô do Hélio Vicentini, que doou um terreno para que nós pudéssemos construir essa casa de idosos, né, que vai passar a se chamar, que já se chama Lar Francisco Vicentini. Como será que isso funciona, José? Você acha que esse espírito, né, ele vai ficar feliz e ele vai trabalhar por essa casa, né? Será que o fato da gente colocar o nome dele ali vai fazer com que ele seja uma espécie de mentor espiritual? O que você acha? Olha, aí volta de novo na questão da lembrança, né? Todos nós, em qualquer estado espiritual, a gente gosta de ser lembrado, né? A lembrança é um carinho. Então, no caso, é a mesma coisa. Agora, a questão de se ele é um
patrono daquele lugar, se ele vai ser um protetor, isso vai depender da sua evolução espiritual, né? Uhum. No mundo espiritual, se a gente é evoluído, nós estamos lá para trabalhar. E se for o caso de formos homenageados, por exemplo, numa casa de idosos, e ali as nossas influências espirituais vai ser benéfica à casa, se isso for necessário e for útil, vai acontecer sim. Uhum. Vamos dar essa assistência, se caso, se for do nosso merecimento e se for de utilidade e se tivermos evolução para isso. Uhum. É isso mesmo, né? Quer dizer, essas pessoas que são homenageadas, elas é uma espécie de convite para elas trabalharem, mas é o que o José falou, nem sempre elas têm condições, né? E quando elas não têm condições, a espiritualidade vai repor alguém que vai trabalhar anonimamente, porque não existe mídia social na espiritualidade, né? As pessoas não precisam aparecer, não precisam, elas trabalham, né? Os nossos mentores trabalham anonimamente, né? Bem interessante. Vamos lá, então, vamos seguir aqui no nosso estudo. Isso aí. Bom, e aí, então, na questão 325, qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que no outro, né? Elas falam, né? Quero ser enterrado aqui. Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito, né? Também a gente já conversou bastante sobre isso, né? Esses espíritos, eles têm uma afeição particular por determinados lugares, isso significa uma inferioridade moral, né? Porque o que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos, né? Então, a gente conversou bastante sobre isso, dizendo que para os espíritos evoluídos, assim, o corpo é uma roupagem, né? Que é que nem uma roupa nossa, né? A gente troca de roupa, você não fica lá preocupado se a roupa foi para o tanque, para a máquina de lavar, se, enfim, né? Isso daí não tem tanta importância, né? Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma mesma família, né? Será que é importante? Será que família que é enterrada unida permanece unida? Vamos ver aqui, né? Eu estou passando aqui, porque isso nós já conversamos bastante, era só para terminar esse assunto, né? Olha, não é futilidade, é um costume piedoso, um testemunho de simpatia que dão aos que assim procedem, aos que lhes foram entes queridos, conquanto destituída de importância para os espíritos. Essa reunião é útil aos homens, porque fica mais concentradas as suas recordações. Então, na verdade, assim, não tem, né, assim, a família que é enterrada unida, assim, ela é lembrada ali, às vezes as pessoas vão aos cemitérios, como nós falamos, relembram daquela família e tal, mas isso não é uma coisa que porque foi enterrado junto, vão ficar juntos no mundo espiritual, vai depender da evolução espiritual de cada um, né? Muito bem. E agora nós vamos passar para o capítulo 7º da parte 2 que nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, né? E aí é o contrário, nós estávamos vendo o espírito no mundo espiritual, quando ele desencarna, e agora esse capítulo 2, ele vai tratar da volta do espírito à vida corporal, né? Então, a primeira pergunta é essa aqui, olha, sabem os espíritos em que época reencarnarão? Será que é comum os espíritos saberem? O que a senhora acha, tia Florinda? Assim, será que os espíritos, eles sabem que eles vão reencarnar?
Oi, Helena, então, eu acho que eles mais ou menos sabem, sim. Eu acho que alguém deve avisar, alguém que está lá com eles, que saiba mais, né, o protetor deles. Eu acho que eles já vão, peraí, eles já vão avisando ele que tal dia, tal tempo, ele já vai reencarnar, né, para ele já ir pondo Já ir na se ideia, preparando. vai se preparando para poder reencarnar. Eu Uhum, acho que é assim, né? Ele vai ficando perto, né, da que vai ser mãezinha dele e tal, né? uhum, uhum, uhum. E é E onde às vezes até antes, né, de achar uma mãe, um pai, uma família, talvez ele já sinta assim que ele precisa reencarnar, né? Às vezes deve ser algo meio intuitivo assim, né? Talvez para é o assim como espírito. se fosse duas mortes da gente, né? A gente morre para chegar até lá, no plano espiritual, e de lá a gente vem para a Terra, morre lá também. Apesar que os bons guias lá, os superiores, eles têm tanta amizade, né? Então, Sem dúvida. eles ajudam aqui na Terra, né? A pessoa, o Isso. espírito que nasce, ajuda Precisa até de uma muita certa ajuda mesmo, né? idade. Não Então, deve ser fácil, né? Reencarnar, não? Será que é fácil reencarnar, pai? Será que é uma coisa que o espírito falou, oba, vou reencarnar, né? Deve ser difícil, né, para ele saber que vem para um mundo desse aqui, não? Filha, eu acredito que, como tudo, depende do estado de evolução espiritual do espírito, da evolução moral, do estado em que ele se encontra de conhecimentos, porque um espírito já mais evoluído, que tenha condição de saber o que ele vai passar aqui, que ele pode ficar sabendo com antecedência quando e onde ele vai desencarnar, né? Geralmente no local, Quando ele vai encarnar, né? quando ele vai encarnar, né? Isso. E Aham. geralmente num local em que ele tenha mais afinidade com Sim. pessoas, ele vem talvez com uma missão de ajudar aquela família, ajudar aquelas pessoas que já fazem parte do grupo espiritual dele. Uhum. Agora, aqueles espíritos mais atrasados, ainda, vamos dizer assim, de baixo nível vibracional, o que a gente tem lido é que, às vezes, eles têm encarnações compulsórias. Quer dizer, são Uhum. levados a se encarnar, porque eles até não queriam isso, não gostariam de vir para cá, porque sabe que não vai ser fácil para eles, né? Devido ao seu próprio padrão espiritual. E Uhum. aí encarna sem condição de saber onde, quando e com quem, né? Eu Certo. imagino assim porque é nessa linha que eu tenho tido conhecimento, né? Uhum, uhum. Sim, é exatamente isso. Olha só o que os espíritos falam, né? Assim, se os espíritos sabem em que época que eles vão reencarnar, ele fala assim, pressentem-na, né? Desde que seja, como você falou, pai, um espírito, assim, vamos dizer, da classe média, né? A grande classe média da espiritualidade não são espíritos assim tão evoluídos, porque esses espíritos muito evoluídos já não têm tanta necessidade de reencarnar, eles vêm muito mais em missão do que por necessidade, mas esses espíritos muito pouco evoluídos, muito resistentes, muito rebeldes, às vezes eles precisam reencarnar compulsoriamente, né? Mas a imensa maioria, né, essa classe média, assim,
os espíritos pressentem a reencarnação, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Então, assim, é como a gente aqui, né? A gente sabe que a gente vai desencarnar à medida que a gente vai ficando, né, caminhando na vida e vai ficando mais velho, a gente sabe que a desencarnação está mais próxima, mas a gente não sabe exatamente o dia que nós vamos desencarnar, né? E os espíritos, é como a tia Florinda falou, né? Lá é como se fosse uma desencarnação para eles, né? Entre aspas, assim, né? Eles vão acabar ficando, né? Em algum momento, eles vão ter que reencarnar, vão ter que pensar nisso, vão ter que planejar, eles vão sentindo que está chegando o momento, né? E isso é claro que eles têm a ajuda aí dos seus mentores, né? Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Né? O que vocês acham? Provavelmente, né? Olha o que ele responde aqui, certamente, assim é, né? Então, para essa grande classe média, para esse tanto, né, para nós espíritos imperfeitos, a reencarnação é uma necessidade, né? A gente tem que reencarnar, porque senão a gente não consegue progredir, né? Nós já falamos bastante sobre isso aqui, mas vale lembrar isso de novo, vamos relembrar isso daí. Por que será que a gente precisa reencarnar para a gente progredir? Por que a gente não pode progredir só de uma vez só, né? Desencarnado, a gente vai de uma vez assim? Por que não tem como? A gente precisa reencarnar, Eunice? Você sabe responder isso para a gente? Oi, Lulu, já falo para você. Porque... Boa noite a todos. Eu penso assim que às vezes a gente tem algum compromisso com algumas pessoas que a gente viveu em outras vidas e tem compromisso de ajudá-las a elas desenvolver, né? E também nós precisamos estar no corpo físico, preso nesse corpo físico, que é um lugar onde a gente tem a condição de evoluir mais. Na espiritualidade a gente evolui, mas aqui na Terra é onde a gente mais, nessas provas da vida, que a gente mais se desenvolve. Eu acredito que seja dessa forma. Sim, sim. Oi, mãe, você queria falar alguma coisa? É isso mesmo, Eunice, obrigada. Qual era a pergunta mesmo? Por que a gente precisa reencarnar para evoluir? Por que a gente não poderia evoluir tudo que a gente precisa evoluir desencarnado mesmo? Qual que é a importância da reencarnação na nossa evolução espiritual? É o aprendizado, né? A evolução. Em cada reencarnação, a gente vai aprendendo uma coisa, né? E tem muita, mas muita coisa mesmo para a gente aprender. É infinito, né? O número a quantidade de vezes que a gente tem que reencarnar para estar aprendendo tudo que nós precisamos aprender, tudo que o espírito precisa desenvolver. O espírito, ele progride muito com a reencarnação, mas ele progride muito também no estado de erraticidade. Quando ele está no plano espiritual também, ele pode evoluir, e sabemos de casos em que espíritos que tiveram uma vida assim, não completamente desregrada aqui na Terra, mas uma vida assim, não tão santificada, e que quando chega lá no plano espiritual, que começam a compreender melhor a sistemática da vida, ele então começa a mudar o modo dele pensar, o modo dele agir, o modo dele viver. E aí, então, ele progride bastante. É o caso até do nosso querido espírito irmão André Luiz, não é? Sem dúvida. A minha pergunta é justamente essa, quer dizer, se existe essa evolução na erraticidade, né, quando o espírito está desencarnado, por que a gente precisa encarnar para evoluir? Por quê, pai?
Você que está com a mão erguida aí. Porque eu acredito que seja tudo exatamente do jeito que é aqui. Você, para aprender a nadar, não adianta estudar a teoria da natação. Tem que entrar na água, aprender a nadar, nadando. A pessoa estuda engenharia, se forma engenheiro, mas para ser um engenheiro ele precisa trabalhar como engenheiro, porque também só a teoria não vai ajudar. E eu acredito que o espírito também é assim. Para ele evoluir, ele tem que encarnar aqui na Terra, numa determinada situação, e sentir na pele os problemas que aquela situação traz para ele. E sabendo que a lei maior de Deus é o amor, é a tolerância, é a paciência, enfim, tudo aquilo que faz com que a gente possa evoluir, tem que ser praticado. Se ele não praticar aqui, na espiritualidade, não dá para praticar essas coisas, porque dependendo do ambiente que ele estiver, ou ele vai estar só com pessoas ruins, ou só com pessoas ótimas. E aí ele não tem como praticar essa lei do amor. Aí, o dia que ele conseguir evoluir a ponto de não precisar mais dessas experiências físicas, é que ele vai para outro ambiente, outro mundo, talvez, outro lugar onde ele possa aprender coisas que aqui a gente não sabe. Exatamente, isso mesmo. Ou seja, o corpo físico, ele tem necessidades, né? E a gente precisa evoluir tanto intelectual quanto moralmente, né? Então, imagine assim, o quanto que a humanidade já evoluiu intelectualmente para poder superar as dificuldades que o corpo físico nos coloca, né? Uma série de coisas aí que são importantíssimas, né? Assim, nós vivíamos nas cavernas, né? Hoje a gente vive em casas, tem água encanada, tem luz elétrica, tudo isso são necessidades físicas, né? Do corpo físico, e isso foi uma conquista, e do ponto de vista moral também, né? Porque se não fosse essas experiências na carne, a gente não teria condições de conviver de uma forma, começando na estaca zero, com as pessoas que foram pessoas que não, com as quais a gente não se entendeu bem, né? Então, é mais uma chance aí que, felizmente, a gente esquece o passado e mergulha na carne de novo para a gente tentar se entender com aqueles que as coisas não estão legais ainda, né? E nem sempre isso é possível quando a gente lembra das pessoas, né? Então, é uma bênção a reencarnação, né? Então, é exatamente isso que vocês falaram aí. Vamos... Oi, bem, pode falar. Boa noite a todos. Eu concordo com tudo e gostaria de acrescentar uma outra razão pela qual a encarnação é necessária para a nossa evolução espiritual. É que a encarnação, viver encarnado, é uma experiência muito intensa, coisa que no mundo espiritual nós não temos, né? Porque não temos o corpo. Então, o corpo é como se fosse um amplificador das nossas experiências de vida. É como ouvir uma música. A gente pode ouvir uma música num volume bem baixinho, bem agradável. É uma música boa, que faz bem aos ouvidos, etc. Né? E podemos também aumentar, girar o botão do volume e aumentar aquela música. A gente vai ouvir a mesma música numa intensidade maior, num volume maior.
ela entra mais nos nossos ouvidos. A gente, né, se emociona mais com a música quando ela está tocando mais alto, ela entra na gente. Então, a encarnação é um amplificador da vida, né? Por isso que os espíritos precisam encarnar, porque aí eles evoluem mais depressa. É possível evoluir também só no mundo espiritual, sem encarnações. Perfeitamente possível. Só que é ouvir a música suave, tocando baixinho e tal. E aí a encarnação, ela dá um ritmo. Não, vamos lá, gente, vamos, né? Então, ela movimenta, a encarnação movimenta a nossas as experiências de vida numa profundidade maior. Daí a importância dela para a nossa evolução. A gente evolui muito mais rápido, né? Oi, José, pode falar. Tá? Eu gostei muito das respostas. Eu diria também que duas coisas diferentes que existem no nosso mundo aqui encarnado que não tem no mundo espiritual. E se tem, é pouco. Uma delas, no mundo espiritual, nós estamos reunidos pela nossa simpatia espiritual, o nível espiritual de cada um, né? E aqui na Terra a gente vem com uma diversidade de evolução de espíritos que acaba um aprendendo com o outro. Uma das exemplos disso, por exemplo, a mãe do André Luiz não morava junto ao esposo, que desencarnou. Para ela dar um apoio para o esposo, e para o esposo e as duas amantes do esposo poderem aprender, conforme o doutor Benedito falou aí, esse UP, que é a vida espiritual aqui desencarnada, ela precisou encarnar. Então, e essa condição ela não teria no mundo espiritual. Outra, a diferença para mim também do mundo espiritual é a matéria. Aqui nós temos que lutar contra, de uma certa maneira, em vencer a matéria, né? Vencer assim no sentido não de querer eliminá-la, né? Mas no sentido de sermos cada vez menos materialistas. Então, nós temos esse peso em cima de nós, que é a matéria, para a gente poder aprender a ter um foco mais espiritual. Né? Isso. Nossa, perfeito. Acho que todo mundo deu excelentes contribuições. Eu vou passar a palavra para a tia Florinda também para falar a sua contribuição, tia. Então, é como se fosse uma aula prática e uma teórica. Então, a gente tem que ter a prática aqui na Terra, para a gente, não adianta um espírito falar, vou ser bonzinho, vou fazer isso, fazer aquilo outro, e lá não resolve, tem que ter a prática, tem que saber se ele vai fazer mesmo ou não, né? Exatamente. Eu acho assim, tem que ter a prática. Exatamente. Aqui, lá é o curso, né? Aqui é a prova, né? O vestibular. A gente tem que provar que aprendeu tudo, né? Então, a gente tem que reencarnar e passar por todas essas experiências na carne aqui para a gente conseguir comprovar que a gente aprendeu, né? Porque senão a gente nunca vai saber se aprendeu ou não, né? Exatamente. Muito bem, vamos seguir em frente então aqui. Vou de novo compartilhar aqui minha tela. E vou pegar aqui. Aí. Vocês estão vendo aqui, né? Então, a gente estava aqui, né? Ó, todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação, deveriam se preocupar, né? Por tudo isso que nós falamos aqui, né? Quando o espírito está lá no mundo espiritual, ele tem uma outra visão, né? Quando a gente está aqui, às vezes a gente quer sombra e água fresca, né? A gente não quer muito trabalho, quer
tudo de bom, mas quando a gente desencarna e a gente entra na vida espiritual, que é a vida verdadeira, é, é, é uma coisa que às vezes a pessoa fala assim, puxa vida, né? Eu preciso evoluir, estou vendo todo mundo passando aqui por mim e eu estou aqui na lanterninha, né? Mais ou menos como aquele aluno, assim, que passa o ano inteiro sem estudar, não vai bem nas provas, não sei o quê. Chega no fim do ano, ele fala, meu Deus, e agora? Agora eu vou ter que repetir de ano, vou ficar para a segunda época, vou perder essa chance que eu tive aqui de estudar, né? Então, os espíritos, eles deveriam se preocupar com a sua reencarnação, ó. Mas muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição, né? É interessante isso, né? Que às vezes tem espírito que está no mundo espiritual sofrendo tanto que não tem muita noção que ele vai ter uma outra vida, que ele pode evoluir, né? Ele pensa, porque foi colocado na cabeça dele antes, né? Que aquilo é o inferno, que ele vai ficar eternamente nesse contexto, né? Às vezes ele não sabe que existe. Então, assim, os espíritos mais evoluídos, eles se preocupam, eles pensam na reencarnação, enquanto que muitos sequer desconfiam que existe reencarnação, né? Então, precisam muito da ajuda de espíritos maiores, né? Vamos em frente, então. Pode o espírito apressar ou retardar o momento, da sua encarnação? Então, veja, vamos parar para conversar um pouquinho aqui, depois a gente vê o que o Kardec falou. Será que o espírito ele pode se negar a reencarnar? Você acha, Zezé, você gostaria de participar dessa conversa aqui? Você acha que é possível o espírito falar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu não quero reencarnar? Eu acredito que não, né? Eu acredito que é todo um amparo espiritual, né? Quando se está do outro lado, né? E que ele tenha que reencarnar, né? Agora, o espírito não tem livre-arbítrio, Eunice? Será que ele não pode usar esse livre-arbítrio para se negar a reencarnar? Eu acredito que ele possa, sim, adiar um pouco, mas daí vem as encarnações compulsórias, né? Que eles precisam vir para evoluir. Uhum. E aí é a encarnação compulsória, né? Entendi. E ele pode usar esse livre-arbítrio, Benedito, para reencarnar mais rápido? Será que ele tem, de uma certa forma, assim, condição de falar, né? Olha, eu quero ir hoje, né? Eu quero ir o mais rápido possível, porque eu preciso corrigir um monte de coisa que eu fiz. Será que ele é atendido quando ele quer dessa forma? Ai, não sei, Elaine. Imagino que ele até possa pedir isto, né? Mas eu acho que não é só uma questão de querer, né? Eu acho que precisa ter condições para isto também, né? Ter condições vibratórias, né? Acho que deve ter um tempo mínimo que o espírito tenha que ficar no mundo espiritual também, né? Para falar bem a verdade, eu não sei responder essa pergunta sua, mas eu imagino isso, que ele tenha um tempo para ficar lá. Ele não pode chegar lá, bater e voltar, né? Eu acho que tem essa questão de tempo, de amadurecimento, de adquirir melhores vibrações lá,
E aí, acho que ele pode solicitar, entra na fila. Eu não sei. Melhor parar de falar, porque eu realmente não sei falar sobre isso. Ajuda o Benedito aí, tia Florinda, o que a senhora acha? Eu acho que ele pode recusar, sim, a não reencarnar. Mas ele recusa, vai ser pior para ele, porque ele tem que saber que ele tem que reencarnar. Dia mais, dia menos, ele vai ter que reencarnar. Então, é um atraso para ele. Ele não quer, ele tem o livre-arbítrio dele, sim. Né? Mas daí ele se complica mais ainda, se ele não reencarnar. Né? Eu acho assim. O que você acha aí, pai? Eu acho o seguinte, na literatura espírita, eu nunca vi nada a respeito do espírito apressar a sua encarnação. Pela lógica, eu raciocino do jeito que o Benedito falou. Ele pode pedir, ele pode se preparar, pode estar preocupado com alguma coisa que ficou para trás, ele quer resolver. Então, ele pede e os guias podem ajudá-lo. Se ele for merecedor, tiver em condições, até aí acredito que sim. Mas nunca vi nada a respeito. Agora, o que eu vi, sim, é o contrário. Os espíritos podem retardar, podem se negar a reencarnar. Agora, essa negativa não é permanente ou perene, vamos dizer, ele nunca mais vai reencarnar. Porque a situação dele, como espírito ainda devedor, ele não vai conseguir ficar no mundo espiritual ad eterno. Chega uma hora que ele vai aceitar, ele vai pedir, talvez, olha, preciso resolver, estou sofrendo muito aqui, quero resolver isso. Quer dizer, o livre-arbítrio... Ou essa coisa compulsória que o Eunice falou, né, pai? Isso. Quer dizer, o livre-arbítrio é respeitado, só que chega uma hora que ele mesmo está numa situação tão desesperadora, angustiante, que ele é uma forma de fuga, vir para a carne, né? E aí ele pede. Eu tenho lido sobre esse aspecto, agora do aspecto anterior, se ele pode apressar, concordo com o Benedito. Então, esses espíritos que querem reencarnar para corrigir alguma coisa, eles dependem de um planejamento reencarnatório, né? Não é fácil, a gente costuma falar assim, eu não pedi para nascer, e isso não é verdade, nós todos pedimos muito, nós imploramos essa oportunidade de estarmos aqui nesse mundo, né? Ter uma família que nos acolha, ter um corpo para a gente reencarnar, é uma bênção divina, e que a gente não tem nem noção, porque às vezes os espíritos eles passam anos, décadas, né? Muitas décadas esperando uma oportunidade, porque vocês imaginam só, tem que dar tudo muito certo, né? Você tem que reencarnar em uma certa família que você tenha que desempenhar ali a sua tarefa, que tenha afinidade com você, você tem que ter o momento certo daquele homem se encontrar com aquela mulher, decidirem se casar, decidirem ter um filho, né? Às vezes tem outros filhos que eles precisam receber antes de você. Então, a reencarnação ela tem que ser muito bem planejada, e às vezes o espírito que ele precisa reencarnar, ele quer reencarnar para poder evoluir, às vezes ele tem que esperar, não é uma coisa simples assim, né? Existem os espíritos que pedem para reencarnar
por uma missão, né? Então, tudo ali é facilitado para aquele espírito que está reencarnando de uma forma missionária, né? Mas para os espíritos dessa grande classe média, né, como eu estou chamando, que precisam reencarnar para evoluir, para espiar alguma coisa, para fazer alguma coisa que ficou faltando, nem sempre é fácil para eles, né? Às vezes eles têm que esperar muito tempo. Agora, o contrário, eu concordo com todos vocês, né? O espírito, muitas vezes, ele tem que... ele não quer reencarnar, porque imagine um chefe de uma gangue, né? Porque existe, da mesma forma como existem gangues aqui, existem gangues espirituais, chefões de quadrilha, de máfia, que às vezes eles têm até algum conhecimento, e às vezes eles são muito inteligentes, eles sabem manipular fluidos, eles conseguem até agir no mundo espiritual de uma forma assim, a criar cidades espirituais ali no umbral, nas trevas, e eles ali são os donos da cocada, né? Assim, eles são indivíduos assim extremamente poderosos, cruéis, que mandam e desmandam. A mesma coisa que a gente vê aqui nas gangues, né, dos chefes de tráfico, a gente vê também no mundo espiritual. Eles desencarnam, eles continuam do jeito que eles foram. Então, vocês acham que eles querem reencarnar? Eles querem voltar a ser criança, fazer xixi, cocô na fralda, né, chorar de frio, ficar contido num útero materno ali 9 meses. Eles não querem, eles abominam essa ideia. Então, esses espíritos muito cristalizados no mal, às vezes eles passam muitos séculos se recusando, porém, tudo o que é material vai se depauperando, né? Tudo aquilo que é material vai morrendo, inclusive o perispírito. Então, assim, por mais que o perispírito deles dure, chega uma hora que se eles não reencarnam, eles começam a ter problemas. E eles sentem que eles precisam reencarnar. E eles fazem de tudo para reencarnar, inclusive, numa situação assim, onde eles vão poder continuar dando aso a essa crueldade, a esse domínio que eles têm, né? Às vezes eles querem até assim uma família que eles saibam que eles vão poder continuar do jeito que eles estão. Entretanto, a evolução é uma lei, né? Deus, que é todo amor e todo bondade, por mais que esses espíritos reencarnem numa condição assim bastante ruim do ponto de vista espiritual, sempre pode ter na vida deles alguma coisa que os faça evoluir. Então, apesar deles terem a pretensão, né, de driblar essa lei divina, eles não conseguem, óbvio, porque Deus é muito maior, né, inteligência suprema. Então, eles são obrigados, são essas encarnações compulsórias, eles têm que reencarnar, porque senão eles acabam ficando numa condição tipo meio que de ovoide, aí eles começam a deteriorar o perispírito deles, né? Vamos mais um pouco? Eu vou fazer o seguinte, olha, como já são quase 10 para 7, eu trouxe para vocês um vídeo, eu vou fazer um pouco diferente hoje aqui, vou apresentar para vocês, é um vídeo de um grupo que faz humor e espiritismo, né? Eles não estão fazendo mais, é um vídeo antigo aqui. É o grupo Amigos da Luz, é muito interessante, e eles têm várias peças, assim, que a gente dá risada, mas que esclarece muita coisa. Então, eu vou colocar aqui para vocês, meio que resume algumas coisas aqui que a gente falou, tá bom? Deixa eu pôr aqui, ó, depois a gente pode trocar mais um pouco de ideia sobre essa questão. Deixa eu pôr aqui...
Então, gostou do nome? Claro, Feli, tá muito legal. Você sempre soube escolher nome, né? Então, Bárbara, esses aqui vão ser os seus pais na próxima encarnação. Muito prazer, viu? Eu tô super animada de encarnar na família de vocês. Obrigada. Que isso, imagina, vai ser um prazer ser os seus pais. Tá tudo bem com ela? Mais ou menos, rapaz. Eu sou um pouco tímida. Engraçado, eu tenho a sensação de que eu conheço ela. Ser voz e familiar. Peraí, Você não me esconde deixa aqui. eu ver você. É você! Oi, Bárbara. Quanto tempo, né? É o quê? 100 anos? 107 anos, 8 meses e 5 dias que você me envenenou pra ficar com meu marido. Menina, por que a gente não pode ficar de um crush, né? Pois é, mas acontece que você era minha mãe, a pessoa que eu mais confiava, e fez tudo isso com a de homem. Não seja justa com a mamãe. Eu fiz isso por causa de dinheiro. Ele era rico, né? Não deu. Eu não vou reencarnar nessa família, não. Calma, Bárbara. Vai ser legal para vocês. Confia em mim. Como é que eu vou ter paz reencarnando na casa de uma assassina? Casa não, barraco, né? Até porque a gente vai reencarnar bem pobre, né? Ela precisa enfiar alguns roubos que ela cometeu em vidas passadas, né? São os robinhos pequenininhos. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Calma, Bárbara. Quando vocês voltarem para a Terra, não vão lembrar de nada disso. Amiga, você tá me jogando no mundo da cobra de olhos vendados. Olha, vocês capricharam na minha mentora, viu? Mas é por isso que vocês não vão lembrar de nada. Ela está arrependida. Pediu muito a chance de voltar a ser sua mãe para fazer as coisas direito. Reatar os laços de amor, Bárbara. Como isso seria possível se vocês lembrassem de tudo? Você já ia chegar na defensiva e não ia dar oportunidade para uma nova história. Você sinceramente acha que ela tá arrependida? Bom, minha filha, você não sabe como eu sofro só de lembrar a maldade que eu fiz com você. Tudo que eu quero é a chance de ser sua mãe de verdade. Poxa, a gente era tão unida, antes de lembrar como a gente era companheira. A gente era bem unida. E deixar tudo isso se perder por causa de uma bobagem. Olha, eu prometo pra você que na próxima vida eu vou fazer de tudo para conquistar sua confiança. Não sei, hein? Dá uma chance. Vai, Bárbara, sem medo. Murili. É o quê? Murili. Vai ser seu nome. Eu mistura de Murilo com Sueli. Que você matou umas pessoas também. Ah, tá. É engraçado, né? Mas dessa forma divertida, eles falam assim, meio que o resumo assim, do que é uma preparação reencarnatória, né? Um mentor tentando convencer a pessoa a fazer as pazes com a outra, fazer com que, né? Porque não adianta você vir no mundo se você não fez as pazes lá em cima, né? A chance de dar errado aqui é muito grande. Já não é muito grande a chance de dar, assim, quando existem problemas sérios na família, às vezes mesmo as pessoas tentando se entender no mundo espiritual, não é muito fácil né, chegando aqui, vá ainda honrar esses compromissos, né? Mas quando essas pessoas não se entendem, nem no mundo espiritual, é muito complicado, né? Então, esse negócio é bem assim mesmo, né? Mas eu acho que dá... Alguém gostaria de falar, de comentar alguma coisa do videozinho, ou dessa conversa que nós tivemos até agora? Ficou claro essa questão se o espírito pode adiantar a sua reencarnação ou retardar a sua reencarnação? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre isso? Então, nós temos ainda uns minutinhos, a gente vai... Oi, Benedito, pode falar. Para mim não ficou muito claro se o espírito pode antecipar a sua encarnação. Aquela pergunta que você fez para mim, eu queria que você respondesse de uma maneira mais objetiva. Olha, ele pode solicitar a antecipação. E ele pode até ser atendido, se for possível, né?
Ele pode pedir isso, né? Falar assim, olha, eu estou aqui no mundo espiritual, mas eu sinto que eu preciso voltar para refazer alguma coisa que não ficou bem feita, para ajudar alguém e tal. Se a espiritualidade achar que ele tem condições, e se for possível, né, dentro do planejamento reencarnatório, ele pode. Isso depende desses fatores, mas é possível, sim. A gente pode solicitar o que a gente achar que é melhor no mundo espiritual para os nossos mentores. Mas a palavra final é deles, né? Porque não é fácil assim, né? Não é num piscar de olhos que você consegue reencarnar. Né? Ficou claro? Sim, mas vamos dizer assim, né, que uma pessoa tenha cometido um erro grave e queira voltar rapidamente aqui para consertar esse erro, né? Que, preciso voltar logo, por favor, me ponham, né, na frente da fila aí que eu estou precisando e tal, né? Eu acho até compreensível que alguém, de repente a pessoa acorda, toma consciência, fala, meu Deus, olha o que eu fiz da minha vida, eu preciso consertar esse problema, né? Eu acho que até aí tá tranquilo, é perfeitamente compreensível. Entretanto, o que eu quero dizer é que existem muitas maneiras da gente consertar nossos erros, né? A encarnação é uma delas, né? Como nós dissemos, ela é importante, tudo aquilo que já foi conversado, né? Mas também, se não for possível, né? A gente pode trabalhar na espiritualidade, mesmo sem a reencarnação, para a gente se adiantar, né? De maneira que eu entendi, assim, uma pessoa pode solicitar, né? Agora, se ela começar a insistir muito, daí eu acho que já é um sinal de uma certa imaturidade, né? Sim, sim. Né? Como criança, assim, eu quero, porque eu quero, né? Agora, solicitar, ok. Solicitar ela pode. Agora, se ela vai ser atendida, é uma outra história, né? E se ela não for atendida, se ela quiser, de uma maneira muito sincera, né, avançar naquele momento da vida dela, porque ela acordou, ela tem outras formas de fazer isso, mesmo sem a encarnação, né? Sem dúvida. E a espiritualidade, né, os espíritos acima dela, eles muitas vezes desaconselham, falam, olha, não vá agora nesse momento, não, você não está pronto, você precisa aprender mais, a chance de você cometer o mesmo erro é muito grande, então espere um pouquinho mais, né? Às vezes eles não permitem, né? Então é exatamente isso que você falou, exatamente isso. Vamos ver o que os espíritos respondem aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Isso aqui, ó. Então, ele pergunta aqui que pode o espírito apressar ou retardar o momento de sua reencarnação? Ele fala, pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. É o que a gente estava falando, ele pode pedir, né, para apressar. Pode, igualmente, distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo, né? Então, é exatamente tudo que nós conversamos. E fala aqui, ó, se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se,
Poderia um espírito prolongar indefinidamente, né, esse estado? Ele não quer reencarnar, ele pode prolongar indefinidamente? E ele fala, indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse o destino de todos. Porque realmente nós temos, nós não podemos, assim, a evolução é uma lei de Deus. Nós não conseguimos parar de evoluir, mesmo que a gente queira, né? Então, o nosso destino é a felicidade, mesmo que a gente não queira, né? Assim, Deus não nos dá essa opção. Fala, olha, você vai ter que ser feliz, meu filho, você queira ou não. Então, como a gente só é feliz quando a gente está evoluído, então a gente tem que evoluir, né? Não tem outra opção, né? E aí, nós já estamos praticamente 7 horas, né? Eu gostaria de perguntar para a Zezé se você gostaria de falar alguma coisa. Zezé quer comentar, quer complementar alguma coisa? Não, doutora. Para mim está ótimo. Gratidão pelas explicações, é um grande aprendizado. Que bom, obrigada, Zezé. Mãe, você gostaria de complementar alguma coisa? Está tudo perfeito, Elaine. A aula foi muito boa, aprendemos bastante. Obrigada. Imagina. Zé Roberto, você gostaria de complementar algo, de falar alguma coisa que não ficou muito clara? Não, eu queria só salientar o seguinte, como que é a vantagem enorme a gente evoluir, porque quando você evolui, até no mundo espiritual, você não tem esse querer e não querer, vai haver uma compreensão, tanto da sua parte como daquele que, se você pede para o superior, pôr na mesa a situação, eu sinto que eu devo encarnar por esse motivo. Então, é algo que, dentro da sua evolução, você vai colocar na mesa, e lá vai ser discutido, e você vai ter uma compreensão no âmbito geral, né? Igual aconteceu com a mãe da André Luiz e outras histórias que tem nas obras de André Luiz. Então, por isso é importante evoluir, porque você chega lá em cima, você não vai ser aquele bebezinho, eu quero, eu não quero, porque é aquilo. Você vai ser uma pessoa de bom senso, né, que não vai ter pressa. Parece que tem até a história lá daquela enfermeira que trabalhava junto com a André Luiz ali, que tomava conta daquela ala, eu não lembro. A Narcisa. A Narcisa. Chega no final do livro, ela fala que ela vai reencarnar. Mas em momento nenhum você viu a Narcisa entormentando ninguém para dizer que ela ia encarnar, né? Isso. Ela só comunicou que chegou o momento, olha, a grandeza de um espírito evoluído. Então, só queria acrescentar isso. Isso mesmo, José, muito obrigada, viu? Benedito, você gostaria de falar mais alguma coisa? Ficou tudo claro? Tudo certo. Pai, você gostaria de complementar alguma coisa? Nada a acrescentar, filha. Valeu tudo aquilo que foi discutido hoje e aprendi um bocado mais. Tia Florinda, a senhora gostaria de complementar alguma coisa, de falar ainda alguma coisa que não ficou muito bem explicada aqui? Eu achei tudo muito bom. Todos responderam bem, certo. E a gente, né, todos nós gostamos da sua aula maravilhosa de esclarecimentos. Nossa, foi maravilhoso. Gratidão. Obrigada. Eunice, eu vou passar a palavra para você e vou pedir para você fazer a prece final para a gente. Você faz, querida, por favor? Você pode falar o que você gostaria aí para complementar e já em seguida fazer a prece, por favor. Eu gostei de tudo que foi comentado, aprendi bastante hoje, como sempre, né, aqui é muito, a gente aprende muito uns com os outros, em tudo que é apresentado. Estou agradecida e agradecida por estar aqui com vocês, por esse momento que enriquece
a nossa mente, o nosso espírito. Esse aprendizado a gente leva para toda a nossa vida, tanto aqui como depois. Quero agradecer a presença de cada um que aqui se encontra e que cada um receba do alto o carinho, o amor, as bênçãos divinas, que eu acredito que é a espiritualidade maior, que cuida desse trabalho, está sempre ao nosso lado nos instruindo, nos auxiliando, e que está feliz por essa reunião. E agradecidos, vamos pedir bênçãos ao Pai, para que possamos seguir os nossos passos, com os olhos postos nos ensinamentos de Jesus, que possamos ter um bom final de semana, uma excelente semana, e agradecidos por esse momento, vamos encerrar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada a todos. Muito obrigada, super agradecida por mais essa reunião de estudos. Até a próxima, se Deus quiser. Até a Tchau. próxima. Uma Até a boa próxima noite a semana. todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais.